sempre vê dicas sobre viajar com crianças, mas quase ninguém fala sobre os poréns de viajar com gente mais velha. Então vem aqui que eu conto tudo pra você sobre o que você tem que prestar atenção na hora de viajar com idosos. Oi gente, aqui é a Legilos e esse é um especial resgatando uma série de posts que eu fiz diretamente no blog há algum tempo atrás, falando sobre viajar com idosos. Eu listei para que todo mundo saiba e pense sobre alguns pontos importantes na hora de viajar com idosos. Caso você não saiba, em 2013 eu viajei com a minha avó para Orlando e para Nova York e eu percebi alguns detalhes que, quando eu estava programando a viagem com ela, eu não pensei. Alguns eu pensei, outros não. Então eu achei legal aqui listar para vocês, para que vocês tomem algumas precauções para que a viagem fique boa, não só para você, mas também para essas pessoas. Porque, bom, eu tenho um pique de 20 e poucos anos, minha avó tem um pique de 80 e poucos anos, então é um pouco diferente. Eu vou fazer a série mais ou menos no formato que eu tava fazendo os posts e vou resgatar aqui pontos interessantes pra vocês. Então, esse primeiro vão ser dicas gerais, o segundo vídeo vão ser dicas sobre bagagem e avião, e a terceira e quarta dica, que vão ser meio que juntas, vão ser sobre dicas para você aproveitar melhor Nova York e Orlando junto com idosos. Então nesse primeiro vídeo vou falar sobre algumas dicas gerais que vão ajudar muito na viagem e fazer com que você aproveite ela muito melhor e com que o seu idoso que está indo com você consiga aproveitar tão bem e não fique cansado. A primeira dica de todas é levar mala de rodinhas. Eu acho que hoje em dia quase ninguém não leva mala de rodinhas. Só que você tem que pensar que, bom, você vai carregar a mala do idoso que está indo com você, porque você não vai deixar ele ficar carregando. Então é sempre bom ter a praticidade, a mobilidade de uma mala menor, de rodinhas e leve. Então pense nisso. A segunda é entenda as limitações da pessoa que está indo com você. Na hora que a gente vai montar um roteiro, a gente quer aproveitar ao máximo cada segundo e milésimo de tempo que a gente estiver no lugar de destino. Mas não adianta você colocar, por exemplo, vamos fazer um Cooper no Central Park junto com o idoso, porque ele não vai fazer Cooper com você. Então vale sempre você considerar caminhos que você vai fazer a pé e distância entre os lugares e tempo onde você tem que ficar em pé demais. Como que isso vai ser ou não confortável para a pessoa que vai estar indo com você. Então considera qual que é o estado, físico e tudo mais da pessoa e como que você pode montar um roteiro da melhor maneira possível. No caso, por exemplo, de Nova York, se eu fosse sozinha, em muitos momentos eu simplesmente iria a pé ou de metrô, como eu fiz quando a minha avó estava no hotel e eu estava sozinha passeando na cidade. Mas quando eu estava com ela, a gente optava por táxi, porque valia muito mais a pena, o preço não era tão mais caro e quando a gente chegava no destino do passeio, ela estava boa e inteira. A outra dica é que você deixe muito claro para a pessoa que vai viajar com você qual que é o objetivo da viagem, para que o idoso não ache que ele vai lá, sei lá, ficar na praia deitado tomando margueritas na esteira e ser uma coisa um pouco mais pauleira. Então no caso, quando eu fui com a minha avó, eu falei pra ela, vó, a gente vai pra Orlando, vai ter parques, a gente vai andar bastante, isso tá tudo bem? Ela falou que sim e a gente foi. A outra dica tá meio que interligada à penúltima que eu falei, que é conheça o lugar pra onde você vai ao máximo. Então quando você vai traçar um lugar, um caminho que você vai fazer a pé, tenta descobrir se esse caminho tem ladeira, se é fácil de andar realmente, se quando você vai entrar no metrô, se tem acessibilidade ou se vai ser muito difícil. Por exemplo, em Nova York não são todas as estações que tem elevador e aonde tem às vezes está quebrado, então é bom você pesquisar esses detalhes. Outra dica é optar por rodas sempre que possível. Também é que eu já dei um spoiler dessa dica, mas sempre que você puder ir de táxi ou, por exemplo, em Orlando, tem várias pessoas que vão e não alugam um carro. Só que no caso, para não alugar um carro, indo com a minha avó seria muito, muito ruim. Porque a gente teria que andar até o ponto, esperar em pé e vários processos que quando a gente chegasse, por exemplo, no parque, ela já estaria exausta. Então, rodas. Considere roteiros quebrados. Então, por exemplo, muitas vezes, principalmente quando a gente estava em Nova York, minha avó se cansava no meio do caminho e ela optava por voltar pro hotel enquanto eu continuava passeando. Então não tenha medo de se desapegar um pouco da pessoa que está com você. Então coloca ali um tempo para você ver quanto tempo a pessoa, em que horário do dia a pessoa se cansa, se vale a pena você
Por exemplo, na Disney, a pessoa ela tem transporte da Disney e ela pode ir pro hotel sozinha com o ônibus. Então, às vezes, vale a pena você investir um dinheiro extra pra ficar lá, pra que a pessoa tenha um conforto maior e você não precisa se preocupar com isso. A penúltima dica geral de hoje é valide a existência de elevadores, escadas rolantes, cadeiras de roda e variantes do tipo nos lugares. Então isso aqui foi meio que eu já falei, para que você não programe uma coisa que você vai fazer, uma andança gigante, e às vezes a pessoa que está com você não vai aguentar e, bom, vai ser frustrante para os dois lados. Então tenta ver se existe uma cadeira de rodas, uma cadeira elétrica, escada rolante, tudo isso vai facilitar a movimentação de quem estiver com você. A última dica é ensine palavras básicas da língua aonde você está indo. No caso, eu fui para os Estados Unidos e eu ensinei, por exemplo, a falar o endereço do hotel, how much is this, the bathroom e coisas essenciais, então como ir ao banheiro, quanto custa, eu quero comprar isso e tudo mais. Então sempre deixe um pouco de dinheiro e ensine o básico para que caso a pessoa fique sozinha um tempo e ela queira fazer alguma coisa, ela consiga. Essas foram as primeiras dicas. Eu espero que seja útil para vocês. E se vocês tiverem alguma dica aqui antecipada antes de eu lançar os outros vídeos, podem deixar aqui nos comentários que eu ajudo vocês. Viajar com pessoas mais velhas é sempre muito legal e muito divertido. E desde que vocês se programem direitinho, vai ser uma experiência agradável para todos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo os links dos posts que eu já fiz lá no blog. Ele ainda não tá completo, ele tá só até Nova York, não tem as dicas de Orlando ainda. Mas assim que eu postar o vídeo, eu posto também a dica de Orlando e a gente vai acompanhando e vendo como que a gente pode melhorar a viagem de todos os lados. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha aqui embaixo e de se inscrever no canal para ajudar a compartilhar. E de seguir a gente nas redes sociais, Narrativas da Cidade, juntos, sem espaço, sem tracinho e sem maiúscula, no Instagram e no Facebook, e no Twitter, Narrativas DC. A gente se vê amanhã. Um beijo e tchau, tchau!